A paz do Senhor, príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente da minha mãe! A paz do Senhor, meus amados, vamos para o momento da nossa leitura, né? Desde já eu quero pedir perdão que ontem não deu para a gente gravar, né? Mas hoje estamos aqui de volta e estamos fazendo a leitura da Bíblia em um ano. Estamos no livro de 2 Crônicas e hoje nós vamos ler do capítulo 27 ao capítulo 29. Capítulo 27. Jotão reina bem e vence os amonitas. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor e ainda o povo se corrompia. Ele edificou a porta alta da casa do Senhor e edificou muito sobre o muro de Ofel. Edificou cidades nas montanhas de Judá e edificou os bosques, castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata e 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão, todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e sepultaram na cidade de Davi. Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Acás é ímpio e os Círios afligem. Capítulo 28. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes andou no caminho dos reis de Israel. E demais disso fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou os seus filhos conforme a abominação dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde, pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos Círios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual feriu com grande ferida. Porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais. E Zique, varão potente de Efraim, matou Amaazéias, filho do rei, e Azricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grandes despojos, e trouxeram despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obede, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até aos céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém,
como cativo e cativas. Porventura, não sois vós mesmo aqueles entre os quais há culpas contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouve-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, se levantaram contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais aos nossos pecados e às nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram, tomaram os cativos e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus. Vestiram-nos, calçaram-nos, deram-lhes de comer e de beber, ungiram-nos, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Acás busca ajuda da Assíria. Naquele tempo, o rei Acás mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, porque outra vez que os edomitas vieram e atacaram Judá e levaram presos em cativo. Também os filisteus atacaram as cidades da Campina e do sul de Judá e tomaram a Bet-Semes, Aijalon, Geredote e Socó, e também os lugares da sua jurisdição, Tímina e os lugares da sua jurisdição, Ginzo e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque este se ouve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acás tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e da casa dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acás, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: Visto que os deuses dos reis da Assíria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altares para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor de seus pais. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acás com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém, não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Ezequias manda purificar o templo. Capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi e seu pai. Ele, no ano primeiro de seu reinado, no mês primeiro,
abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estás vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor na sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhidos para estardes diante dele, para o servirdes, e para serdes ministros, e para queimardes incenso. Os levitas purificam o templo. Versículo 12. Então se O meu levantaram. não tem título. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, Azarias, filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Sinri, Jeiel. E dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E dentre os filhos de Emã, Jeiel e Simei. E dentre os filhos de Jeduntum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora ao ribeiro de Cedrom. Começaram, pois, a santificar ao 1º do mês e ao 8º dia do mês. Vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do 1º mês acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos. E eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias promove a reforma. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, para sacrifício pelo pecado, pelo reino, pelo santuário e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Eles mataram os bois e os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes puseram as suas mãos. Impuseram, né? Impuseram as suas mãos.
Os sacerdotes os mataram e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel, e pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar, ao tempo em que começou o holocausto. Começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto e as trombetas eram tocadas. Tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer, o rei e todos quantos com ele se achavam se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: Agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas sagradas, consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, pois, os sacerdotes muito poucos, e não podiam tirar a pele de todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, o ajudaram até a obra se acabar, até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressadamente se fez esta obra. Glória a Deus, né? Por hoje são esses capítulos. A gente vê aqui que um rei, né, blasfemou a casa do Senhor, chegou até a fechar suas portas, mas veio outro rei, né, no caso Ezequias, que restaurou a casa do Senhor, né, e a gente vê que para oferecer os sacrifícios tinha que se santificar, ou seja, para ir à presença do Senhor, né, não podia ir de qualquer jeito, tinha que se santificar. E hoje não é diferente, né? Mas graças a Deus que não precisamos mais de oferecer sangue de animais, porque o nosso Jesus já ofereceu o sangue dele, e através dele nós podemos ir até o nosso Deus, né? Que nós possamos ser gratos a Deus por tudo isso, por tão grande sacrifício, que foi capaz de cobrir, né, o mundo inteiro. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos agora orar e agradecer ao nosso Deus por tudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que tem nos dado. Muito obrigado por essa leitura. Senhor, nos ajuda a guardar, Senhor, os teus ensinamentos, Senhor, no nosso coração. Nos ajuda a viver no nosso dia a dia, Senhor. Que os nossos frutos, meu Senhor, venham falar, Senhor, da tua palavra, meu Deus, para aqueles que nos observam, meu Pai. Abençoa, Senhor, a cada um que acompanha juntamente conosco, os que estão vendo esse vídeo nessa hora, os que ainda irão ver, que a tua mão, a tua graça possa ser estendida a cada um deles, meu Deus. Fica conosco, pois tudo nós pedimos
e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.